Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial, onde sempre visualizamos estudo de casos, sempre com uma visão Cristo empreendedora. E como você bem sabe, temos sempre convidados muito especiais e hoje eu trouxe aqui para estar com a gente um parceiro meu amigo, né, meu personal também. E muito obrigado por ter aceitado. O cara saiu de vendedor, passou a Ironman, a personal trainer, hoje mestre em fisiologia do exercício. Jean Simas, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar com a gente. Obrigado, Raciel. É uma honra estar aqui com vocês, né? Num momento tão assim, um pouco dramático na minha profissão, que está um pouco banalizada, né? Então, ter um espaço desse para a gente explicar e passar informações que realmente embasado na ciência, é um momento muito especial, só tenho que agradecer as pessoas que estão nos prestigiando e espero atender a expectativa de vocês nesse bate-papo aqui descontraído. Raciel, eu te peço se eu estiver falando muito tecnicamente, né? Pode chegar que eu te corto, por favor, vou traduzindo isso, aqui. Me corta, me puxa, ou as pessoas de casa aí que estejam interessadas a fazer perguntas. Eu estudei muito e acredito que eu tenho muito para contribuir no dia a dia de vocês, na vida, na prática de exercício de vocês. Show de bola, muito obrigado. Então, nós vamos ter um bate-papo muito legal, mas antes, só deixa eu te passar alguns recadinhos, né? Você que está assistindo aí na nossa live, né? Você pode estar lançando perguntas aí pra gente, eu estou acompanhando aqui também, então eu vou estar vendo as perguntas para poder estar soltando diretamente aí pro nosso mestre. E para você que está assistindo no conteúdo gravado, não esqueça de seguir nossas redes sociais, ativar as notificações, porque toda quinta-feira sai um novo episódio, para que você não perca nada. Lembrando também, temos parceiros nos ajudando aqui nesse nosso podcast. Então, temos aqui a nossa Tujo Lab, a nossa casa colaborativa com esse estúdio aqui maravilhoso. Parabéns. Onde você também pode gravar seu podcast, criar seu conteúdo, seus cursos, o que você precisar. Grupo VoIP patrocinando esse nosso podcast e a empresa Simas Presentes, com essas canecas maravilhosas aí, que já tem um cafezinho top aqui pra gente tomar. Show de bola. Então, bora lá para esse nosso podcast? Bora. Demorou. Vamos começar contando um pouquinho dessa história, né? Tudo não é daqui, né? Começando, né? Lá de Floripa, é isso? Uhum. Então conta pra gente como é que tudo começou. Pô, a minha história eu sempre falei pra ti que é um case de sucesso. É claro que teve vários problemas, mas o legal foi construir, tirar as coisas boas desse problema. Bem, eu sou de Florianópolis, não me sinto mais manezinho da ilha, me sinto aqui de Itajaí, porque eu cheguei aqui com 18 anos e venho de uma família que meu pai é militar, então o exercício físico era muito presente na minha vida, por isso que, de uma forma ou de outra, eu fui contagiado pelo hábito do meu pai. Legal. Acho que isso que foi muito importante, né? Pegar as coisas boas. E eu tinha uma vontade muito grande de fazer uma prova do Ironman, muito grande. E vindo de uma família de militar, que tinha um exercício, eu nunca deixei de fazer exercício na minha vida. Desde criança, eu já saía com meu pai para nadar, para correr, enfim. E chegou um momento da minha vida que eu disse, não, agora eu tenho que fazer uma prova de Ironman. Eu sempre corria como atleta amador, sempre corria. E me encontrei com uma pessoa em Porto Alegre que acreditou muito em mim, que se chama Wilson Matos. E, paralelamente, eu trabalhando nessa multinacional na área de vendas, na Castrol, legal, que foi uma coisa muito bacana, né? E comecei a treinar. Treinamos um ano, 2 anos. E aí chegou o momento de eu fazer a prova do Ironman, que era em Florianópolis, em 2001. E eu fiz essa prova. Só que eu não tive inteligência emocional. E era para correr num ritmo de 4,30, eu comecei a correr num ritmo de 4. Disparou que não doido lá exatamente. E tal. O meu limiar de lactato, a gente vai falar muito sobre isso. O meu limiar de lactato, acho que o Pedro, ontem ele pediu informação, acho que está assistindo esse podcast. Eu vou até falar diretamente para ele, que eu percebi que ele é atleta também, triatleta. Pedro, se você treina para o seu limiar correr a 4,30 por quilômetro, eu te falo por experiência própria. Não é na hora da prova que você vai conseguir correr abaixo de 4,30. E foi isso que aconteceu comigo. No primeiro Ironman, eu corri abaixo de 4,30. Com isso, tinha produção,
não tinha mais remoção de lactato. E o ácido lático, ele realmente traz uma fadiga muscular. E não deu outra. No 32º quilômetro da maratona. Mas para quem não sabe o que é um Ironman, deixa eu falar um pouquinho o que é um Ironman. O Ironman é uma prova que consiste em 3 modalidades. A primeira é 3.800 de natação, 180 quilômetros pedalando, é isso aí mesmo, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Não, e o mais louco que é um depois do outro, né? Não é tipo assim, ó, tu nadou num dia, aí no outro tu vai andar de bicicleta, e no outro que tu vai correr. Não, né, cara? Assim, ó, um atrás do outro. Um atrás do outro. E aí, voltando ao que eu estava falando, em 2001, eu comecei a correr abaixo de 4,30. E isso me trouxe um problema. Já era para eu ter colhido vários frutos positivos, bons, mas aí eu quebrei a prova e joguei todo o meu treinamento assim por água abaixo. Consegui ganhar, porém não consegui pegar a vaga pro Avaí. Que a vaga pro Avaí, fiquei entre o segundo melhor catarinense, mas enfim, não peguei essa vaga. Bem, no ano de 2002, e eu trabalhando paralelamente nessa multinacional, acordava de madrugada, meio-dia parava, treinava a minha natação, de noite fazia um outro treino. E o Ironman, gente, ele me trouxe assim alguns costumes, não é costumes, como que eu poderia? Hábitos que mudaram também a minha vida no dia a dia. Legal. Como disciplina, acordar cedo, Raciel, você conseguir conciliar a sua família, conseguir conciliar o seu treino. E a gente pensa assim que às vezes isso vai trazer um fardo muito grande, mas não. Isso vai te ajudar em outras áreas da vida. Legal. Então tem muita gente que hoje faz uma prova dessa, não para ganhar a colocação, mas sim como um desafio próprio, sim, que eu acho muito bacana. Que legal. Olha só interessante, né? Enquanto tu toma um fôlego ali, que, como tu falou ali, né? No primeiro que tu correu, o que te faltou foi a mentalidade, né? Foi a cabeça um pouco no lugar para não querer, né, ser ansioso e tudo mais. E a gente visualiza isso não só no treinamento físico, mas até no nosso dia a dia profissional e com gestores, empresários. Às vezes só ter a capacidade técnica, que era que tu tinha, o treinamento físico bem elaborado, te leva até um patamar. Mas a mente é algo que tu precisa trabalhar constantemente, porque senão ela também pode te levar para o buraco, né? Ela pode te atrapalhar num determinado momento, né? Com certeza, Céu, foi muito pertinente essa tua colocação. E eu tive, para quando eu fui para 2002, já que tu tocou nesse assunto, eu tive um apoio de um psicólogo na época. E ele, no primeiro momento, ele dizia assim para mim, cara, tu tem que se conectar com Deus e tu tem que já viver a vitória. A Rede Globo te entrevistando, tu vibrando com a tua família. Eu disse, pá, na primeira sessão eu saí, esse cara, olha, mais louco que o Batman, tô meio confuso. Aí ele, eu quero te ver na sexta-feira aqui de novo. Não, claro, e eu fiquei relutando, será que eu vou, será que eu não vou? Bem, eu disse, não, eu vou. E realmente, ele trabalhou comigo essa visualização de estar fazendo a coisa certa, passando na quilometragem que eu tinha que passar, dando o meu máximo, conectando com Deus. E aí, o que aconteceu? E aí, em 2002, eu ganhei a prova. Mas eu ganhei de tal maneira que eu não esperava isso. Eu saí 10 minutos atrás dos profissionais. Eles saíram 10 para as 7, eu saí às 7. Na época, em 2002, tinha 87 profissionais. Eu saí atrás deles, ainda busquei a maioria dos profissionais. E cheguei em 25º no geral. Que legal. Fazendo 9 horas e 18. Naquela época lá, o Ironman, o percurso era muito duro, muito duro, muito duro. E tinha muito morro. E fazer 9 horas e 18 minutos naquela época era um tempo espetacular. E aí, o que aconteceu? Saiu... eu fui a zebra do Ironman. Saí no Esporte Espetacular, Diário Catarinense, Patrola naquela época, eu lembro muito bem. Mas antes de eu dar continuidade para vocês, nada foi só flores na minha vida. Nada foi flores. Quando eu decidi fazer essa prova, eu recebia, pela minha limitação, que eu tenho quase 2 metros de altura, brincando, eu tenho 1,67, eu tinha uma dificuldade muito grande de nadar. Muito grande. Por causa da envergadura? Né? Envergadura e tal, e a falta mesmo de habilidade para natação, né? Isso. E aí eu percebi que várias pessoas na minha vida, elas me desqualificavam, sabe? Inconscientemente ou conscientemente. Ela chegava e dizia para mim, pô, Jean, para com isso, cara. Como é que tu vai conseguir ganhar uma prova do Ironman se tu não tem
E não tem natação, tu não consegue nadar. Jean, tu sabe qual é o tempo de natação? Tu tem que nadar para 53, 54, 55, olha lá. Eu disse, não, cara, eu estou muito determinado, eu vou conseguir sim. E aí eu percebi que no decorrer da minha vida, Raciel, essas pessoas estavam sendo meu combustível. Entendeu? E isso, toda vez que uma pessoa chegava para mim e dizia assim, Jean, eu acho que tu não vai conseguir, aquilo dali me dava muito mais gás, muito mais ânimo para alcançar o meu sonho. E o meu sonho era ganhar uma prova do Ironman, ganhar vaga, representar o Brasil no Havaí. E o que aconteceu? Eu ganhei, cheguei em 25º lugar, 87 pessoas eram profissionais, eu cheguei na frente dessas pessoas, como eu falei há pouco para vocês, foi um boom. Eu fui a zebra do Ironman na época. E o que aconteceu? Saiu em todas as mídias, só que na época, um gerente da empresa que eu trabalhava, da Castrol, ele não viu isso com bons olhos, porque eu era vendedor. Então eu tinha metas e mesmo assim eu batia minhas metas. E ele me mandou embora da Castrol. Porque até então, lá no início, eu tinha feito direito na Univale e tinha desistido de direito para entrar nessa empresa. E ele mandou embora. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Quando eu cheguei do Havaí, né? Ele mandou embora. Bem, e aí eu peguei e tomei uma decisão na minha vida. Todo mundo falando, Jean, vai fazer educação física, vai fazer educação física. E eu dizia assim, pô, educação física não dá dinheiro. Não dá dinheiro, olha a minha mentalidade. E aí eu, né, relutando e tal, eu fui fazer educação física. E cheguei aonde eu cheguei. Que legal. Foi bem isso. E quando eu cheguei no Havaí, eu tive uma surpresa muito infeliz, porque naquela época era difícil o patrocínio. O Amin tinha me prometido R$4.700 na época, não me lembro direito, mas ele entrou no trâmite político e aí não consegui mais. Enfim, os amigos conseguiram $380. Meu pai parcelou a passagem e eu fui representar o Brasil. Tem que ter uma grana, né, para poder viajar, se hospedar. Sim. E tudo mais, né? Tem que levar bicicleta também? Levar bicicleta, levar tudo. Eu até tenho uma situação, eu vou até falar. Minha mãe é uma coisa fantástica, né? Mãe, só pra gente se divertir um pouco aí e a gente descontrair. A minha mãe, ela pegou sabendo que eu não estava com dinheiro, ela botou na minha mala café, pó, leite em pó. Encheu de coisa para comer. Enchi de coisa para comer. Chegou na alfândega. Chegou em São Paulo. Uns caras grandão desse tamanho, bonito. Pô, me levaram para uma sala, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu disse, olha, amigo, isso daí eu não sabia. Tu sabe o que tem na tua mala? Eu disse, eu não sei, eu tenho a minha roupa e tal. Tu tá trazendo café, tu tá trazendo pó. Eu disse, mas só que eles viram tanta veracidade em mim. Eu disse, cara, isso foi coisa da minha mãezinha. Eu não sei nem... Eu tô com $380, eu não sei nem se eu vou passar fome lá. Aí eles me liberaram, eles quase me deram alguns doletas, mas não consegui. Enfim, aí fui pro Havaí. Chegando no Havaí, Raciel, aí foi a dificuldade, né? Aonde eu vou me hospedar? A diária lá era $90 a diária. Eu tinha 380, eu disse, pô, o que eu vou fazer? Bem... Rapaz, eu bati um papo com o homem lá de cima, acho que uns 2 minutos. Eu disse, Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Me ajuda. E em seguida já veio um casal do Canadá e me prestou ajuda e me levou para a casa deles. Então, eu acredito muito na força divina. Eu acho que tudo que você faz aqui volta, né? Você pode acreditar em qualquer coisa na sua vida, mas se você acreditar que essa energia que você emana, ela vai retornar. E lá eu fui muito agraciado, que eles me levaram para casa, eu fiz a prova, mas mesmo assim eu não fui muito bem, e voltando para o Brasil, fui mandado embora dessa empresa. Ou seja, no auge, que estava achando que estava indo tudo bem. Tudo bem. Deu aquela decaída. Mais uma decaída na minha vida. Eu disse, meu, gente, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu fui fazer educação física. Mas eu fui fazer educação física de uma forma um pouco mais diferente, né? Eu fui fazendo educação física, eu tinha 29 anos, e com um tempo contra. Então, eu fui buscando, fui estudando, fui me aperfeiçoando cada vez mais. Aí, na época, aqui em Itajaí, não tinha ainda a Univale, não tinha curso de educação física na Univale, só tinha na FURB. Eu estava ferrado, eu trabalhava de salva-vida, Coronel Michelin é prova, eu nadei muito, eu acho que a minha natação melhorou muito também pelo apoio que o bombeiro me deu lá na fazenda.
E aí o coronel Mussolini me pediu para eu passar a minha metodologia um pouco para um treinamento de bombeiro. Eu passei, formei algumas turmas lá. E com isso eu trabalhava final de semana de salva-vida. E durante a semana eu trabalhava numa escolinha de triatlo e fazia minha faculdade. E muitas vezes eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Eu ia pedalando, porque coração eu tinha. Então eu ia pedalando até Brusque, fazia minha faculdade, voltava e aí fui pegando amor pela minha profissão cada vez mais. E gosto muito de estudar. E aí eu me formei em Educação Física, licenciatura, bacharelado. Fiz uma especialização em Fisiologia logo em seguida. Publiquei um artigo sobre ácido lático e venho estudando, venho explorando cada vez mais o ácido lático, a cinética do lactato, o que isso interfere na nossa vida, o que isso beneficia. Fiz o meu mestrado em saúde aqui na Univale. Em 2019, consegui fazer a defesa, consegui compreender um pouco, Raciel, por que as pessoas permanecem na academia. Legal. Né? E também eu consegui compreender quais são os exercícios que maior têm afetividade. Certo. Quais são os métodos de exercício que as pessoas têm mais afetividade. E o que realmente é apropriado hoje para o treinamento, sabe? Então, foi uma sequência de coisas na minha vida que, no primeiro momento, Raciel, eu acho que isso dá até para passar para o pessoal de uma forma até muito produtiva. Os problemas vêm na tua vida, né? Como eu queria matar esse gerente que me mandou embora. Mas depois de um tempo, hoje, se eu encontrar ele na rua, foi uma bênção. Senão talvez tu voltaria a ser vendedor e não teria entrado nessa carreira. Com certeza, com certeza. Pô, se ele estiver me ouvindo aqui, eu quero agradecer ele, porque ele foi muito bem usado e eu poderia estar lá até hoje e, né, não ter feito o que eu fiz. Que legal. Então, essa primeira parte é isso. Que legal. E é um ensinamento muito grande, porque treinar para uma prova dessa requer, né, muito rigor. Né? E aí depois tu usou toda essa energia que tu despende ali nesses 2, 3 anos que tu ficou mais focado na prova para criar uma carreira baseada nisso. Né? Criar essa carreira aí na parte de treinamento físico e tudo mais. Mas ao longo dessa tua jornada, ou até durante o treinamento do Ironman, qual foi assim, o teu maior erro que tu cometeu? Que tu lembra, assim, qual foi o teu maior erro da tua jornada? Eu sempre faço essa pergunta, eu acho muito interessante. Pô, legal, Raciel. Tu falou, antes de responder essa tua pergunta, tu ia passar em branco umas situações ali que é importante pontuar. Você treinar para uma prova de Ironman, ela te molda a tu ser muito resistente, sabe? Não resistente na questão de condicionamento físico, mas ser resistente aqui, ó. Tu enfrentar tuas dificuldades e tu conseguir tirar o melhor possível da tua dificuldade. Eu sei que você tá me ouvindo aí, mas isso daí é piega, Jean. Você tem que tirar do melhor o proveito da tua dificuldade. Mas não é fácil. E no Ironman é uma prova que tu tem que se conectar com Deus, tu tem que se concentrar. Furou um pneu, tu tem que trocar, tu tem que ir adiante e tu tem que focar no teu objetivo. Isso é o mais importante. O meu maior erro, Raciel, respondendo a tua pergunta, quando eu ganhei em 2002, isso foi o maior erro. Eu chego até a ficar emocionado porque quando eu ganhei em 2002, eu fui entrevistado pela Globo. Eu passei no Esporte Espetacular, Diário Catarinense, Patrola, SBT fez matéria comigo. Eu me tomei pela vaidade, sabe, Raciel? Entendi. Eu me tomei pela vaidade, achei que eu era o cara, sabe? Esqueci de Deus. Em 2003, eu fiz essa prova novamente, mas não botei em prática nada que eu tinha aprendido. E aí, caí de novo. Eu não consegui ganhar a prova. Então, se hoje eu estou aqui, é para passar o meu comportamento de 2002. Por favor, não absorva esse comportamento de 2003. A soberba, a falta de empatia. Até mesmo o meu técnico, que era de Porto Alegre, lá é um cara fantástico. Eu até meio que desprezei ele. E aí veio o castigo, né? Porque a soberba é o que antecede a queda, né? Exatamente. Provérbios muito famoso. Muito, muito, muito. E voltando um pouquinho, eu acho que toda essa garra eu devo muito ao meu pai, porque meu pai, depois eu fui saber que é um versículo bíblico, né? O meu pai, militarzão, sempre durão, ele dizia assim: meu filho, tu seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te cuspo.
Então, hoje em dia a dia, a gente percebe que muitos adolescentes, eles são muito mole nessa questão, né? A educação, a gente não pode transferir para a escola, e sim a família tem que absorver essa responsabilidade. Então, assim, nessa prova, eu devo muito ao meu pai também, porque ele me forjou a minha personalidade, meu caráter, de uma forma muito dura. Mas eu agradeço muito a ele. Que legal. Então, eu acho que o maior erro foi eu achar essa soberba e desprezar quem estava do meu lado. Porque, na verdade, quando tu atinge uma situação dessa, quando você é zebra do Ironman, você ganha de profissionais que vieram dos Estados Unidos, você tem uma colocação melhor de Florianópolis, melhor catarinense, melhor amador do Brasil, ficou em 25º no geral, ganhando de 87 profissionais que estavam na sua frente, você não tem que pensar que é só você. Você tem uma família que está do seu lado, você tem amigos que estão do seu lado. Cara, desculpa. Nada, que isso. Então é isso, é muito importante isso, você ver quem está no seu meio e nunca deixar de valorizar. Nossa vitória nunca é sozinha, né? Nunca é sozinha. Não adianta, né? Nossa vitória sempre é com todo mundo que está à nossa volta, né? Seja numa empresa, né? Toda a nossa equipe que trabalha na empresa, seja em casa, sua esposa, seus filhos, ou né, nessa área de treinamento, seu treinador, nutricionista, psicólogo. É todo um time que te ajuda a alcançar, né, esse resultado. Então, a gente não pode negligenciar eles quando a gente atinge, né, um objetivo. Sucesso. É muito legal, né? Muito legal essa colocação. Eu lembro de uma história que tu contou do teu pai. Ah. Eu vou trazer aqui. Então, na largada da Ironman. É verdade. Conta essa história pra gente, eu acho muito legal. Vou contar. Esse meu pai é uma figura, gente, é uma figura. Eu devo muito a ele. No segundo Ironman, né, quando o primeiro que eu não tive inteligência emocional, no segundo, meu pai, faltando 3 minutos para a largada, ele é desse tamanho, assim, eu puxei minha mãe, né? Ele é desse tamanho, ele fala que coisas assim que fora do normal, assim como dizendo, qualquer hora que tu quiser correr comigo, ele tem 82 anos, eu te ganho e vou te deixar para trás, é assim. Não duvido. Não duvido, porque ele tem uma força aqui muito grande, a força dele, na mente dele, é algo que ele não toma remédio, ele consegue se curar, ele pedala, sei lá, 20 quilômetros por dia, não anda de carro. Então, meu pai é fora do normal, assim. E meu pai, ele tem um hobby, né? Ele sempre foi militar, só que ele sempre pescou na vida dele, sempre. E aí, faltando uns 2 minutos para a largada, eu vejo ganhar um pacotão aqui no meu pescoço aqui. Ele me responde aqui uma coisa, ele assim, brabo, assim, aonde que vai ser a largada disso daí? Eu disse, pai, pelo amor de Deus, falta 2 minutos para a largada. Como é que o senhor me achou aqui? Me responde, onde é que é a largada? E lá você largava até uma boia de 1.000 metros, sei lá, 1.000, uma distância. Imagina, a boia assim no meio do mar, depois você fazia outra aqui, depois voltava. E Jurerê Internacional é uma praia normal assim, né? Ele assim, eu disse, pai, não tá vendo aquela boia lá? Tô vendo. O que tu tá fazendo aqui? Vai lá pro outro lado da praia, a correnteza tá vazante, a maré tá vazando. Então, vai para lá. Eu saí dessa parte da praia, que a correnteza tava assim, e fui até aqui no extremo da largada. E isso foi determinante para mim, porque quando as pessoas largaram aqui, eu já estava aqui, e estava com a minha energia de boa. Então, isso também foi uma coisa muito legal, que também devo muito ao meu pai. Depois daquele ensinamento, hoje eu olho para o mapa, onde é que está a corrente de retorno e tal, e vejo. Então, isso daí também foi um fator decisivo para a minha natação, que eu fiz em 55, baixo os 3.800, mas graças também à ajuda do meu pai. Que legal, né? Legal. Eu sempre lembro, quando conto essa história, eu sempre lembro de um versículo muito interessante, que é o primeiro mandamento da Bíblia que acompanha como uma bênção, que é honra teu pai e tua mãe para que tu viva longos anos na tua terra. Então, assim, o fato de, meu pai não era Ironman, meu pai não estava correndo, não sabia nem onde é que era largar direito, mas tu ouviu o que ele falou. Sim. E tu pegou aquilo, se apropriou e foi. Sim, e aquilo foi uma bênção na tua vida. Então, quando a gente escuta os nossos pais, a tendência de a gente ter sucesso é muito grande. Maior. É muito maior. Perfeito. Né? Então, é um ensinamento muito legal. Bem colocado. Aproveitando, então, né, falando de acertos aí, qual foi o teu maior acerto nessa jornada aí? Desde a época de Ironman, agora de treinamento, o que tu julga?
Eu julgo assim o meu maior acerto, sabe o que é, Raciel? Quando eu sinto uma certeza no meu coração, eu vou atrás. Eu pago o preço. Eu sou assim. Se eu sentir no meu coração que eu quero ser, sei lá, como eu queria ser atleta de Ironman e ganhar, eu passei por muita dificuldade e cheguei e tive sucesso. Então, eu acho que é isso que eu tenho em mim. Eu por mais tombo que eu leve na vida, e se eu botar um sonho, eu vou lá atrás do meu sonho. E isso é você abrir mão de várias coisas na sua vida, né? Uhum. Várias coisas, do meio social, você ficar em abstinência de um monte de situações. Não beber, né? Beber, sair daquela vida social que não é favorável para você ser atleta do Ironman ou de qualquer coisa na sua vida que você queira, né? Se você quer tem um objetivo, né? um objetivo. Então, isso eu acho que o meu maior acerto é sempre acreditar no que eu sempre desejei, no que eu sempre senti. Eu acho que foi isso. Na minha vida sempre foi assim. Acreditar naquela coisa que vem lá de dentro do Lá coração, de dentro, aquela assim. paixão. Aquela... Que E legal. pegar todas, porque hoje é muito fácil, né, você desqualificar uma pessoa. E eu tenho um filho de 12 anos e eu cuido muito com isso, porque é muito fácil dizer assim, porque, vê, ó, uma forma bem simples para eu te desqualificar, tu é meu cliente personal, né? Eu chego para ti, Raciel, devido à tua altura, cara, vai ser muito difícil tu ganhar massa muscular, porque teu braço de alavanca é muito grande. Já me falasse isso umas 10 vezes. Mas se eu te falar de uma forma assim, Raciel, tu vai ter que se alimentar mais, tu vai ter que ter cuidado com a tua alimentação, tu vai ter que aumentar a tua quantidade de treino, porque isso é uma dificuldade inerente que tu vai enfrentar. Porém, é possível? É possível. Então, são formas distintas, sabe, gente? E hoje, se a gente não se cuidar, a gente está desqualificando e desmotivando muita gente no nosso meio. É filho, é mãe, é irmã, é pai, é cliente. Cliente, entendeu? Isso é muito importante. Fica aquele ensinamento, né? Não é o que você fala, né? É como você fala aquilo que você tem que falar. Né? Sabendo como colocar, até quando é uma crítica, quando é algo que tu precisa moldar na vida de um funcionário, de um cliente, de um familiar, Perfeito. Se for bem colocado, Perfeito. Vai ser bem aceito. Agora, se vem com patada, vem de uma forma, né, errada, infelizmente, não vai dar certo, né? Porque eu vejo que é muito de perfil, né? Eu usei isso como combustível, mas tem gente que não consegue usar isso como combustível. Tu vai aniquilar isso. Verdade. Aniquilar. Ainda mais se você é uma pessoa formadora de opinião, aí é mais preocupante ainda. Que legal. Mas e hoje, como é que é a tua rotina? Né? Hoje, então, sim, depois de fazer faculdade, especialização, mestrado, tu estás com o teu estúdio de treinamento físico, correto? Meu estúdio, exatamente. Eu não só... Nessa vida, eu não só quebrei o ritmo e também deixei de ser a vaidade, a soberba tomar conta. Em 2019, 2018, acredito eu tive um outro tombo na minha vida, que foi fazer uma sociedade com as pessoas. Um deles não era muito idôneo. Idôneo, exatamente. Muito idôneo e me levou à falência mesmo. A falência de tal forma que eu não tenho vergonha de dizer que alguns dias eu não tinha dinheiro para comprar comida e comi o que eu tinha lá, ovo, enfim. Mas isso só me fortaleceu. E hoje, diante de toda essa dificuldade, felizmente hoje eu tenho muitos amigos, né? Tu é um deles. Ó, a Ana pegou horário, mandou te mandar um oi, falou que acabou de treinar contigo. Isso. Ana, querida, nossa nutricionista. Nossa nutricionista, Ana. Depois eu vou falar um pouquinho da Ana aí. E aí, gente, eu tive um outro problema na minha vida. E como eu falei há pouco para vocês, eu sou um cara muito destemido. Eu pego o que tem de ruim e tento achar uma solução. E felizmente, mais uma vez, eu montei um estúdio de uma forma muito orgânica, consigo entregar um trabalho muito eficiente para os clientes que estão lá, porque eu tenho cliente de 12 anos, 13 anos, a Neide Dalsoc, o Dr. Danilo, o Aristides de 6 anos, o Alessandro de 11 anos, é porque eu não sou melhor do que ninguém, é que eu consigo entregar um produto bom. E entregar um produto bom para o cliente é você conseguir mudar o que for nele. Melhorias de capacidade cardiopulmonar, emagrecimento, aumento da massa muscular. É isso. Que legal. Então é um estúdio, então são
as pessoas têm um horário mais limitado. Né? Eu posso vender o meu jabá Pode, aqui? Fica à vontade aí, já contei como é que é. Não, já contei. Então tá, meu estúdio é o Estúdio GSS, que fica ali na Fazendinha, do lado do meu parceiro ali, que é do Opro, o Leleco, que está sempre na frente de tudo. Então, nós trabalhamos com uma hora de treinamento, e nesse treinamento eu tenho um método a qual eu desenvolvi desde a minha especialização até o meu mestrado, né, que eu falei há pouco, e eu coloco muito em prática esse método. E a gente consegue trazer uns excelentes resultados para os clientes. Quem quiser nos acompanhar, o Instagram é GSS. Itajaí, Estúdio GSS Itajaí. Tá? Estúdio GSS Itajaí. Show de bola. Então, como é que é essa rotina hoje para ti? Então, tu treina ainda? O treinamento é uma coisa que para mim é sagrada, assim, sabe? Eu treino até, às vezes, 2 períodos. Quando o cliente eu tenho uma vaguinha, eu acordo 6 horas da manhã, atendo meu primeiro cliente, trabalho 12 horas, 10 horas por dia. E tenho mais colaboradores, o Léo lá comigo, o Thales, que fez uma reposição aí também, conto que está na equipe. Eu trabalho 10, 12 horas por dia, faço o meu treinamento quando eu vejo alguma folga. E no segundo horário, quando eu vou treinar minha esposa, eu treino junto com ela também. A Dani, se estiver me vindo, beijo, meu amor, te amo. Tamo aí. Isso aí. Tá certo, show de bola, que legal. E é muito interessante porque ele é bem focado no resultado. Né? No resultado que a pessoa deseja. Então, tem pessoas que às vezes vão lá para treinar porque querem emagrecer. Uhum. Tem gente que quer porque às vezes tem uma dor, né, na perna ou na lombar, e o treinamento ajuda também a tirar essa dor, a fortalecer os músculos. Então, como tu pega sempre, eu sempre vejo tu fazendo isso, né? Perguntando, mas qual que é o teu objetivo? O que tu queres? Quer perder massa? Quer ganhar massa? É isso aí. Quer tirar dor? Quer só treinar para manter condicionamento físico? É isso e aí tu molda o treino baseado nisso, não é algo engessado, né? Como muitas das academias, muitos dos treinamentos que a gente vê por aí, né? Ô, Raciel, posso falar um pouquinho sobre treinamento? Pode. Eu já vendi um pouco meu jabá, falando do estúdio. Quem quiser ver o Instagram, dá uma olhada lá no nosso método de trabalho. Mas assim, gente, olha só, o treinamento é uma coisa muito séria, sabe? E muita coisa mudou no treinamento. Muita coisa mudou. Desde Zumi Tabata de 2006, que ele conseguiu comprovar que você emagrece mais fazendo 4 minutos intenso por semana 2 vezes, que propriamente uma esteira de 60 minutos. Mas depois a gente entra nesse quesito aí. Hoje, gente, eu vou participar vocês agora, que eu acho muito interessante, a minha última publicação. Inclusive, vai ser publicado agora o resultado da minha dissertação de mestrado, vai ser publicado no Paraná e futuramente em Buenos Aires. Mas aí eu vou dar maiores informações para vocês no Instagram, vou deixar vocês a par disso. Mas assim, Raciel, nessa pesquisa do mestrado, eu consegui compreender que a pessoa, Narras, descobriu que em 3 meses... 50% das pessoas que entraram numa academia, elas desistem. Pô. E aí eu fui atrás para compreender por que essas 50 pessoas elas desistem. E aí eu cheguei à conclusão nesses 3 anos de mestrado. Primeiro, a pessoa ela não tem afetividade ao exercício, a qual ela se torna monótona. Uhum. Como eu vou te dar um exemplo? Vou te colocar lá na extensora ou no agachamento, 3 de 15. E aí eu fui mais a fundo. Esse método fitness, ele se justifica para as pessoas que querem aumento da massa muscular, somente do aumento da massa muscular. E principalmente se você usa hormônios via exógena. Não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo. Por favor, eu estou aqui para esclarecer. E quem usa hormônio, ok, procure o seu médico. Aí eu consegui entender que tem um outro viés de pensamento que foi o wellness, do Charles Coben, na década de 70. Charles Coben, um americano, ele pensou assim, poxa, não é todo mundo que quer aumento da massa muscular. Claro, todo mundo quer. Hoje é a imagem corporal. Uhum. Né? Que se isso olhar traz, no espelho, se sentir bem, que depois eu quero entrar sobre isso também. Mas tem um outro método de treinamento que é muito mais didático e que tem um nível de afetividade maior.
Certo. Certo? Olha só. Sabe por que as pessoas, quando entram na academia, elas desistem, esses 50%? Porque tem várias questões além do método fitness. O método fitness é o responsável, segundo Fábio Saba, pela evasão das pessoas. E ninguém faz nada. Eu faço. Eu me apropriei e faço. Bem, e tem uma outra situação que a fisiologia explica. A falta de afetividade nesses 3 meses no exercício é quando você não está preparado para suportar o ácido lático. Tá lá na minha pesquisa isso. Então vamos supor, tu chega na academia, Raciel, tu tá começando comigo, tu tá parado. Se eu colocar exercícios que aumente essa produção do ácido lático, leva lá no extremo essa acidez, o sistema nervoso central, ele já começa a mandar uma informaçãozinha. Cara, isso é lesivo, não é bom, não. Isso não não faz, é não. bom. Tu vem um dia... Então, se o meu sistema nervoso periférico, SNP, não tiver alinhado com o SNC, o sistema nervoso central, isso vai quebrar essa afetividade. Então, a falta também de bom senso dos professores em colocar a pessoa que não é treinada, vai, agacha, faz isso, né? Tem outras modalidades como CrossFit e não tem esse bom senso respeitando a individualidade de cada um, também torna responsável pela evasão das academias e a evasão do treinamento. Porque o que eu mais vejo lá são pessoas que têm até um complexo. Ó, Jean, eu não gosto de academia. Por que ela não gosta de academia? Porque certamente... A experiência que ela teve foi ruim. Ou colocar essa pessoa lá no leg press, faz 3 de 15, Isso é muito chato. Isso é muito chato para quem realmente quer saúde e quem quer ter afetividade do exercício. Ou foram lá quebrar essa pessoa, tentando mostrar resultados, sabe, Raciel? E aí quebrou essa afetividade. Quando o sistema nervoso não está alinhado com o sistema nervoso central, e isso cria uma desordem psicológica. Deixa eu traduzir aqui em palavras leigas. Olha aí. Né? Imagina que a pessoa vai entrar para começar a fazer exercício agora. Isso. Se ela chegar com tudo, já meter o peso máximo, treinar todos os dias da semana, sair arrochando com tudo, a cabeça dela, como não estava acostumada a fazer exercício, vai falar, isso não é legal, porque tá te dando dor, tá te tirando da zona de conforto. Então, a mente dela vai dizer assim, não faz isso. E tu vai começar a trabalhar com a própria mente. Então, o ideal é ter uma curva de aumento desse treinamento. Começar mais suave e com técnicas que fazem com que o teu corpo tenha mais aderência àquilo. Tá, né? Como eu adoro fisiologia, vamos colocar um pouco mais de fisiologia. Tá, Jean? E como é que eu sei que eu não estou passando na minha máxima quando eu estiver fazendo a musculação? Minha submáxima, que é o limiar de lactato. Submáxima. Poxa, se você bota uma carga e você não consegue fazer mais de que 12 repetições, você está na submáxima. Olha o que eu estou falando. Não estou nem falando do teste de carga máxima. Vamos lá, de uma forma bem subjetiva. Se você coloca um peso e você não consegue fazer 12 repetições, você está na submáxima. Você está a 80% da sua capacidade. Tá, Jean, e quando eu sei na corrida que eu não tenho monitor, que eu estou passando do meu limiar, que eu estou tendo algo... Hiperventilando. Gente, meu pai já trabalhava isso na minha corrida e nos Estados Unidos foi publicado, que se chama Talking Test. Isso é a coisa mais bacana que a natureza ela mostra, você só basta compreender. Quando você estiver correndo, pedalando, ou estiver nadando e parar na borda da piscina, se você estiver ofegante a tal ponto que você não consiga falar, hoje o dia está bonito, ele já está indicando que você está passando dos seus 80%, e se você continuar, vai aumentar o ácido lático vai processar como energia, e essa acidez vai lá na bomba de sódio e potássio e vai atrapalhar a contração e você vai quebrar. Além de quebrar, se você é um iniciante, lembra que eu falei há pouco do teu sistema nervoso central? Isso vai causar um transtorno e você vai criar repúdia ao exercício físico, qualquer coisa. Que doideira, não? Loucura, né? E dá pra pegar de uma forma simples para que a pessoa entenda, né? Entenda. Como falou, se a pessoa não consegue nem falar, hoje o dia está bonito. Quer dizer que já passou do teu ponto ali onde tu deveria estar cuidando, né? Ah, Jean, eu gosto de fazer um fundo de corrida no domingo, não tem monitor cardíaco, não tem nada. Sai correndo, bem devagar. Quando você perceber que você está ofegante e não consegue falar,
essa frase que falamos há pouco, baixa a intensidade, que isso vai te proporcionar mais distância para você correr. Que legal, que ensinamento legal. Legal, bacana. E então vamos entrar nessa parte mais de treinamento físico. Eu abri lá no Instagram, pode pegar água aí. Eu abri lá no Instagram, né, umas caixinhas de perguntas durante essa semana, enquanto a gente sabia que tu vinha aqui, e veio algumas perguntas, né? E aí eu vou te fazendo, a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Tá bom, gente? E pessoal que está assistindo a gente aí também, se quiser soltar alguma pergunta aí, pode botar ali nos comentários que a gente vai estar, né, fazendo aqui pro Jean. Começando aqui pela primeira pergunta, né? Por que ter hábitos de se exercitar pode me ajudar? Imagina que eu sou um empresário, um gestor de negócio, trabalho no escritório, né, trabalho no carro, vendedor, algo do tipo. Por que me exercitar pode me ajudar? Olha, eu falo assim, ó, não só exercitar. Eu gostaria de contribuir assim, se vocês acharem exagero, tudo bem. Mas eu acho que a gente deveria competir alguma coisa. Competir. Eu acho que as maiores mentes, aí, maiores CEOs que tem por eles, têm uma competição. Ou é de triatlo, ou é de sei lá, qualquer coisa. Isso remete à minha fala lá no início, que eu falei para vocês, que isso abre um campo na nossa mente que até a medicina hoje desconhece. Essa coisa de competir, essa coisa de se exercitar, nada mais que também é uma competição com você, porque você vai ter que acordar cedo, você vai ter que se organizar. Então, a gente tem vários fatores. Acordar cedo, organização, disciplina, foco, que isso vai levar para a sua vida. E a competição, quando eu falei há pouco, você vai levar para todos os setores da sua vida. Seja na sua família, seja com o seu filho, com a sua esposa, com o seu trabalho, com os seus funcionários. Então, assim, eu não me vejo hoje, eu tô louco para voltar a competir. É só organizar algumas coisas na minha vida, eu vou voltar a competir, sabe? Porque isso é um gás para mim. Mas eu não deixo de treinar também porque eu tenho isso. E outra coisa, quando você faz exercício, Raciel, tem uma secreção muito grande de dopamina. Certo. De dopamina. Então, essa dopamina faz com que você tenha um benefício psicofísico. Psicofísico. Você treina e vai lá pro seu psique. Se sente bem. Se sentir bem. Se sente feliz. Autoestima. É uma coisa que eu vou me remeter agora na minha pesquisa do meu mestrado, que quando as pessoas que permaneceram nesse período de 2 anos na academia, elas falaram que elas perceberam melhorias na saúde, mas não na saúde só para caminhar, na saúde psicofísica. Que legal. Elas se olhavam no espelho, olha só como é importante, se olha no espelho, vê que a sua imagem corporal mudou, e com isso é uma descarga de dopamina tão grande que a pessoa aumenta a sua autoestima. E também a questão da saúde fisiológica, cardiopulmonar, e isso traz muito benefício. Vale muito a pena mudar o nosso estilo de vida. Eu vejo que assim, eu vejo que você fazer exercício ou até mesmo a nutrição não é uma dieta. Não é uma dieta. É um estilo de vida. É um estilo de vida, gente. Não queiram achar que fazer exercício é só para ficar bem pro verão. Você tem que fazer exercício, hoje em dia, principalmente, que a gente tem milhões de coisas, pressões. Eu tenho certeza que fazer exercício ajuda muito com isso. Muito com isso. Nessas questões do teu dia a dia. Imagina que o cara é um vendedor, né? Então, todo dia ele sai para a rua para vender, ele bate na porta de 50 clientes e ele recebe pelo menos uns 20 nãos, né? O quanto melhor ele não vai ser o seu trabalho de vendedor se a autoestima dele estiver alta? Com certeza. Né? Se ele estiver bem consigo mesmo. Porque quando o cara está desmotivado, qualquer não desmotiva ainda mais a pessoa. Agora, se a pessoa tem, né, o hábito de ter um treinamento regularmente e tem essa dopamina sempre constante no corpo, ele vai nos nãos, ele vai sair feliz da vida ainda, sai fazendo amizade com o cara e vai pro próximo e continua, né? Porque ele tá bem consigo e isso ajuda bastante, com certeza, no desenvolvimento. Na minha vida, né? Eu também, foi uma época que eu fui bem gordinho, né? Eu já te mostrei a foto. Sim, eu lembro. Cheguei a bater lá 95 quilos, né? Aí comecei a correr e tal, a gente conhecia ainda na época, a gente emagreceu aí, fomos lá pros 70 e poucos quilos.
E depois, então, a gente vem mantendo uma atividade física regularmente e tudo mais. E isso ajudou muito, 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 muito. Né? Faz aí uns 3, 4 anos, mais ou menos, que eu mantenho essa atividade física regularmente. E se nós fazer um paralelo nesses últimos 3, 4 anos, a minha vida profissional cresceu exponencialmente e junto está ali a atividade física. Então, isso é só um reflexo de como a gente tem muito mais ganho fazendo, né, um exercício, mantendo esse hábito aí que com certeza ajuda bastante. Bastante. Só que assim, ó, agora eu vou fazer um parênteses e falar um pouquinho sobre as mulheres. Vocês, mulheres, olha, vocês são muito especiais, acredito eu, pela complexidade que vocês têm fisiologicamente. O homem faz uma corridinha dessa, ele já fica bem, tá tudo bem. Vocês, mulheres, com essa questão de uma semana TPM, outra semana período ovulatório, a outra semana menstruação, aí tem uma semaninha bem. Vocês, Jean, o que tu acha que a mulher tem que fazer? A mulher, ela deve fazer todos os dias esse trabalho aeróbio, não acima do limiar de lactato. Aeróbio, não aquela situação. Principalmente, foi um artigo que eu publiquei na universidade, na minha graduação, teve uma pesquisa muito legal no Canadá, que fizeram 3 grupos de controle. As mulheres que não treinavam, na TPM, as mulheres que não treinavam, as mulheres que começaram a treinar e as mulheres que já treinavam. As mulheres que já treinavam, a TPM foi quase 70% a menos de que as mulheres que não treinavam. As mulheres que começaram a treinar, elas começaram a reduzir a TPM assim, ó, drasticamente, que eu não lembro de percentual, que faz muitos anos, mas não só tem esse detalhe, só tem o detalhe de que a TPM nada mais é que a secreção baixa desses neurotransmissores da felicidade, que um deles eu falei aqui há pouco, dopamina, serotonina, enfim, e o aumento dos hormônios ruins, digamos assim, e a baixa testosterona. Por isso que vocês ficam mais tristes, mais depressivas, mais chorosas. Aí come o quê? Come chocolate para estabelecer o nível de dopamina. Entendi. Ou começa a buscar as falsas dopamina, Netflix, comer pra caramba. Aquilo pra agradar, pra tentar tirar aquela dor do corpo. Claro, exatamente, a questão hormonal, né? Isso é questão hormonal. Desregula muito, né? Desregula muito. Então, vocês, mulheres, por favor, façam isso. Façam isso. Quando estiver na TPM, procure um educador físico que tenha esse conceito. Porque a mulher que está na TPM, quando treina comigo, o que eu faço? Será que eu faço o exercício acima do meu limiar anaeróbio ou abaixo do meu limiar aeróbio com as mulheres? Abaixo. Eu tenho que proporcionar oxigênio para ela. Com isso, vai aumentar a dopamina, serotonina e etc, etc. Então, em vez de eu colocar peso para ela fazer e aumentar o estresse dela, eu faço algo mais que tenha mais presença de oxigênio e vai melhorar essa produção do hormônio, ela vai sair feliz lá. E quando vocês estiverem na TPM, experimente, vai dar uma caminhada, vai dar uma pedalada, que isso vai ajudar muito. Vocês, mulheres, têm a pressão muito grande da mídia, da sociedade, né? Da imagem corporal, que a gente também foi muito relevante na minha pesquisa, isso influencia muito a pessoa a fazer exercício físico. Mas vamos pensar, vamos sair fora da caixa e vamos pensar não nessas pressões, mas nessa questão fisiológica. Eu vou fazer para eu me sentir bem. Para ter uma ideia, a minha mulher ontem, eu fiquei resfriado desde sexta-feira, minha mulher ontem, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já estava sentindo que ela eu disse, claro, vamos dar uma caminhada aí e tal. E aí eu fui lá, me agasalhei, dei uma caminhada com ela. E assim, é impressionante. A Dani é impressionante, ela é dentista, ela tem um estresse danado. Se ela faz academia... Muda completamente. Muda completamente. Então, vocês, legal, mulheres, têm um desafio muito grande. E peguem o exercício físico para esse contexto. Esqueça um pouquinho da sua imagem corporal, desse apelo da imagem corporal. Com consequência, realmente, a questão da aparência física vai mudar muito. Mas não pegue esse apelo. Que legal, que legal. E pro pessoal que está assistindo a gente, teve uma pergunta que foi colocada que é assim, qual o melhor método para emagrecimento? Isso daí é fantástico. Porque o que mais tem gente vendendo. Como é que eu emagreço? Perda tantos quilos, não sei quantos dias, Isso. parará e pororó. Né? Joia. Gente, primeiro que emagrecer é um déficit na alimentação, já começa por aí. Você tem que procurar um nutricionista se você quer emagrecer.
Eu sei que a gente vive conversando, eu e a Ana, a nossa profissão está muito banalizada, todo mundo prescreve treino e suplemento. E suplemento e emagrecimento, mas a gente vive conversando. Procure primeiro um nutricionista para organizar isso daí no seu dia a dia. E segundo, procure um educador físico, um personal, de preferência lá, vá até o nosso estúdio lá, que ele vai ser bem recebido, para que te possa dar um suporte nesse quesito. Vamos lá. Então, emagrecer, eu falei há pouco, que você tem que fazer um débito, gerar um débito no seu metabolismo. Para a gente entender hoje, nós temos um gasto calórico, né? Uma pessoa normal, Raciel, ela tem um gasto calórico de 2.500 calorias. Para sobreviver... Só para viver. Para viver. Pé, andar, comer. Isso, o fígado funcionar, o rim trabalhar, o coração bater, o cérebro funcionar, que gasta muito. Então, tem 2.500 calorias. Então, você vai fazer uma dieta ajustando para 2.500 calorias, baixa, né? O que eu posso dizer nessa questão de dieta, depois a Ana pode esclarecer melhor para você, é que você tem que comer alimentos que não dê um pico glicêmico muito alto. Isso daí, gente, é a coisa mais importante, que quando eu fiz uma especialização em nutrição, isso daí bateram muito na tecla. Como assim, Jean? Como alimentos que não tenham muito açúcar, já começa por aí. Já começa no seu dia a dia. Carboidrato refinado, etc, etc. Mas isso é questão da Ana, certo? Só que tem outra situação, e volto para as mulheres. Tem mulheres que têm um metabolismo, ou por ovário policístico, ou por problemas de tireoides, que para ela sobreviver, ela sobrevive com 1.500. Aí fica mais difícil, porque qualquer alimentação já vai quase batendo exatamente, caloria, né? Exatamente. Então, agora eu vou responder na íntegra o que realmente emagrece hoje, o que é eficiente. Bem, Izumi Tabata, em 2007, ele foi um divisor de águas na minha profissão. Ele conseguiu comprovar com 2 grupos de controle, as mulheres que faziam esteiras, 60 minutos, 50 minutos, 4 vezes por semana, e um grupo de controle que fazia um trabalho de HIIT, High Intensity Interval Training. Certo. Ele colocava 20 segundos a 100%, lá em cima e 10 segundos parado. Todo mundo conhece esse método, acredito que todo mundo conhece. Só que não foi só o método que ele trouxe. As pessoas hoje elas se apropriam do método, não é. Ele conseguiu comprovar que se você faz exercício de alta intensidade, você tem uma necessidade de repor esse oxigênio que você fez ali em casa. E com isso, que é o EPOC, e com isso gera um emagrecimento muito mais eficiente. Ao longo do resto do dia, só na hora que você está ali. Não só na hora. Entendi. Dependendo da sua intensidade, você chega a alterar o seu metabolismo para 48 horas. 24 horas ele fica ali acelerado. Preste atenção, eu falei na intensidade. Poxa, então colocar mais peso? Eu tenho que me matar com mais peso? Não, você tem que ser intenso no que você faz. Vou dar um exemplo. A intensidade ela pode ser a ausência do descanso. Lembra na nossa série lá que, descansa no abdominal, porque eu sei que ali ele vai baixar a frequência mínima. E o Raciel vive reclamando, descanso na onde? Só se for para ti, né? Mas é isso que eu quero. Eu quero provocar isso, eu quero que ele saia dali ofegante. Vai lá e faz um treino de musculação, faz um treino de bike, tudo ligado, método concorrente. Com isso, vai ter muito mais eficiência para emagrecimento. Vai ter um emagrecimento muito mais eficiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você vai na academia, tem 1 hora e fica numa forma, numa intensidade baixa, muda. Vai 40 minutos. E se essa academia... Faz essa oscilação. Faz essa oscilação. Faz essa oscilação. Entendi. E essa mistura de trabalho de força, a musculação, com o trabalho de cardio, é uma coisa assim fantástica. Esse cross, né? Esse cross é fantástico. Ainda mais se você pegar uma pessoa capacitada, que ela treine com você velocidade. Isso tem uma secreção maior de testosterona, de GH, e isso vai ajudar no seu emagrecimento. Então, onde que eu quero chegar? Não deixe a frequência cardíaca baixar muito. Entendi. Não deixa, Raciel. Mantenha ela sempre alta. O segredo está na frequência cardíaca. Está na frequência cardíaca, está na intensidade do seu trabalho. E intensidade, eu volto a dizer, não é se matar com peso. Não é isso.
Eu posso muito bem te dar uma intensidade muito alta com pouco peso, mas você indo até a falha. Tem um estudo agora recentemente não, há 2 anos atrás, que eu achei fantástico ali, meio que me deixou muito feliz, porque me trouxe assim, mais ainda segurança. Mais segurança no sentido de mais produtividade. Saiu um estudo muito bacana nos Estados Unidos falando que se você pega um peso que você consiga, faz até a sua máxima, e isso passou do seu sublimite? Passou. O que aumentou? O ácido lático. Quando o ácido lático aumenta, ele aumenta o aproveitamento da proteína que você come. Entendi. E com isso você vai aumentar o músculo. Então, pô, Jean, tu está dizendo que se eu botar um pezinho, tem diferença? Tem. Se você botar um pesão e não chegar a ter esse subproduto, você não fazer força realmente no sentido de exaurir, você não vai ter produtividade. Agora, se eu pego aquele pezinho e vou lá na minha máxima, lá até a minha falha, e aumento esse subproduto que é o lactato, ele vai aumentar a proteína que você come e, consequentemente, você vai ter uma massa muscular maior, certo? Voltando para o emagrecimento. Nós temos outro método que eu acho muito bom, que é o trabalho em jejum. A corrida em jejum, certo. O pedal em jejum, você pedalar. Tem muitas linhas de estudo que falam que não funciona e tem outras que funcionam. Para mim, funciona. E eu venho estudando, eu estudo coisas que realmente agregam isso. Só tem um detalhe, as pessoas que dizem que não funciona, que geralmente fazem a coisa errada. Entendeu, Raciel? E o AEJ, ele diz que é olha só o que fala. Olha o que fala. Aeróbio e em jejum. Ele está falando em anaeróbio? Não. Porque se ele fizer em anaeróbio, o que vai acontecer? Vai passar do limite, vou correr de manhã cedo, vou fazer em jejum. Eu estou correndo e estou numa intensidade ofegante, não consigo falar aquela frase. O substrato energético que vai sustentar você correr não é a gordura. É o músculo. É o músculo. Perfeito. Entendeu, Raciel? Então, o próprio método já está dizendo, criatura, faça na condição aeróbia. Aeróbia, presença de oxigênio. Vou de manhã, não tenho capacidade para correr ainda. Vou caminhar rápido, que já está funcionando. É um exercício de baixa intensidade. Baixa intensidade. Por quê? Porque o cortisol de manhã cedo... Meu Deus, o técnico aqui vai me matar agora. Se você faz o aeróbio em jejum, você está com cortisol alto de manhã cedo. Por toda a questão fisiológica. Então, você colocando o oxigênio ele vai o quê? Renovar aquilo dali. Além de renovar, ele vai lá entrar no ciclo de Krebs, que é o uso da gordura para repor as funções musculares. Se você faz intenso o aeróbio em jejum, você não vai usar a gordura. Perfeito. Perfeito? Vai usar o músculo. Vai deteriorar os seus próprios músculos. Isso. Porque você não está com glicemia suficiente. Entendi. Você gastou de noite. Mais ainda as pessoas que fazem aquele jejum intermitente, né? Se ela fizer jejum intermitente, sair correndo de manhã cedo como louco, aí que destrói tudo aí. Entendi. Ok? Então, esse método que eu passei para você é um método que eu acredito muito e trabalho muito lá no meu estúdio. Eu trabalho muito. É você fazer esse método concorrente. Você prezar tanto pela parte da musculação, na mesma sessão, você correr, vai lá, faz uma sessão de remo, depois descansa fazendo abdominal. Ah, Jean, mas eu quero ganhar massa muscular. Ok, vamos fazer isso. Em determinado momento do ano, nós vamos fazer isso. No inverno, vamos marombar, vamos pegar bastante peso? Vamos, porque o próprio inverno, ele já gera um gasto calórico. Né? Para manter o corpo mais quente, né? Para manter a temperatura corporal, o corpo ele já gera um gasto calórico. Então, cada época do ano, em algumas questões, ou cada um com seus objetivos, dependendo do objetivo da pessoa, eu trabalho muito esse método, porque é um método muito eficiente. Por quê? Eu venho estudando que o método fitness, só o fitness, é interessante só para criar a questão da massa muscular a priori. Eu não quero só massa muscular, eu quero ter saúde para sair com meu filho, para pedalar, ter um corpo definido, bonito.
É isso que eu quero. Pra lá na velhice também conseguir sentar, agachar, calçar o próprio sapato. Então é pensando na longevidade também, né? Também. Muito interessante. Então, assim, na verdade, o emagrecimento é uma junção entre alimentação. Alimentação. E eu lembro bem, quando eu emagreci ali, meus 24 quilos, que eu saí de 94 para 70, uma das maiores meses que eu emagreci foi quando a gente começou a mudar, a ser mais policiado na alimentação, em tirar refrigerante, em tirar, né, os alimentos hiperglicêmicos, pães, muitos pães ao longo do dia e tal. Isso eu vi que ajudou muito. Apesar de continuar fazendo exercício, continuar correndo, que era o que eu fazia, né? A alimentação, quando eu mudei a alimentação, deu um impacto assim muito grande. Então, é o treinamento, fazendo essa oscilação da frequência cardíaca, aliado a uma boa nutrição, né? Sempre com personagens te ajudando, que com certeza vai fazer com que o método de emagrecimento vai ajudar bastante. Eu vou pegar um gancho no que tu falou ali, né? Sobre alimentação, sobre esses alimentos que têm um pico glicêmico muito alto. Gente, eu fui um dos primeiros a fazer o curso de CrossFit aqui e assim, é muito legal a parte técnica, a parte fisiológica. Eu vou compartilhar com vocês, eu sei que tem bastante pessoas esclarecidas aqui, que é fácil entender. Raciel, se eu for muito técnico, tu me ajuda. Quando a gente toma um refrigerante, ele tem muita concentração de açúcar, certo? O nosso pâncreas, ele vai ter que produzir muita insulina. Aí é que está o mal da questão. Quando você produz muita insulina, esse refrigerante, ele pega esse açúcar que está na corrente sanguínea e estoca. E já fala para você, ó, ficou sem nada de energia. Não gerou energia, Não gerou energia. E aí tem um outro mal, né? Não é questão nem de você engordar. É a questão, sabe do quê? Da diabetes. Porque daí fica produzindo insulina, né? E chega uma hora que o pâncreas não produz mais insulina, Raciel. E aí você vai ter que aplicar insulina. Só que tem um outro mal ainda. Não quero deixar ninguém deprimido, mas parei. É bom dar aquela terapia de choque, né? Eu adoro isso. Mostrar a realidade para as pessoas. Você vai ter depressão. Essa variação da secreção de insulina, ela não é só vai te engordar, não. Ela vai te deprimir. Ela vai te deixar com predisposição para câncer. E não é eu que estou falando. Eu posso citar 10 artigos aqui no PubMed que falam sobre isso. Então, as pessoas hoje que têm essa alimentação... E outra coisa, tá? Outra coisa. Faça uma experiência em casa. Se você toma refrigerante, você fica viciado, porque a indústria sabe o que te deixa viciado. E o açúcar é um vício, gente. Sim. É igual uma a cocaína. Né? É uma droga lícita, é igual a cocaína, qualquer Talvez coisa. Uma das piores. Uma das piores. Então, se você... Ah, tudo bem, Jean, mas eu vou viver assim. Não, não é isso. Tenta ter o equilíbrio. Final de semana toma refrigerante. Final de semana come bolinho. Eu faço isso. Mas se eu no meu dia a dia... Na semana, são 5 dias na semana, eu treinar direitinho tal, e pegar o meu final de semana todo, sexta de noite, sábado, domingo, olha, eu acabo com a minha dieta dos 5 dias, da minha estilo de vida. Então, se eu pegar um dia no final de semana e comer isso, fazer, né, dar esse prazer, provocar a dopamina com essas coisas assim, não vai ter problema. O problema é quando você treina 5 dias ou... não treina e fica comendo esses alimentos industrializados, que isso vai ferrar com a sua saúde no quesito que eu falei há pouco para você. Depressão, diabetes, a sua imagem corporal não vai ser legal, enfim, mas sem querer fazer nenhum julgamento de valores. Todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio de fazer o que bem quer. Se a pessoa é feliz assim, ok, tudo bem. Show de bola. E aí nós vamos para a segunda pergunta que estamos encaixando aí, nessa, que é verdade que quanto mais peso eu pego, mais eu vou evoluir no treinamento? Ou não? Só o peso é um fator determinante? Como é que funciona? Ah, tá, o peso que tu diz a carga. A carga. A carga não, de forma alguma, já caiu por terra isso. Já caiu muito por terra. Patrick Tuor, em 2017, veio para o Brasil e ganhou muito dinheiro falando o que eu vou falar agora. Mas um dos que foi meus mestres, o Dilmar Pinto Guedes, ele falava lá nas antigas, lá na graduação, tempo sob tensão. Perfeito. Tempo sob tensão, que é o determinante. Não adianta eu colocar na rosca direta, vocês estão me entendendo, né, Raciel? Rosca direta, bíceps. Eu colocar um monte de peso, se eu não gerar um tempo sob tensão essa musculatura. Vou dar um exemplo. Se eu fizer isso daqui, eu não vou ter processo inflamatório. Perfeito. Agora, se eu quiser hipertrofiar, para hipertrofiar eu boto uma carga de baixíssima
baixíssimo impacto e faço 1 para 2 segundos. Aí sim. Aí isso daí vai gerar processo inflamatório e aí você já botou em prática o que eu falei para produzir, para treinar até sua máxima, para produzir lactato e essa proteína que você vai colocar em casa, isso sim vai trazer um baita de um resultado. Não se apegue ao peso, já caiu por terra o peso. Perfeito. Se apegue o quê? No tempo de descanso. Não adianta eu fazer uma série 10 repetições e descansar 2, 3 minutos. Perfeito. Não é? A ciência já determinou para você. Se você vai fazer hipertrofia, você tem que descansar 50 segundos. Você tem que respeitar o tempo sob tensão. Se eu quero hipertrofia, é 1 para 2. Lá os meus clientes, eu sou chato, eu explico isso para eles. É conceito. Então, a pessoa que quer botar muito peso, eu tento quebrar esse paradigma e mostrar para elas. Não, faz direitinho, o tempo sob tensão. Jean, de 6 a 12, 1 para 2. 1 para 2. 1 para 2. É isso, 1 para 2. A carga que você colocar, você tem que falhar ela da 6ª à 12ª repetição. 1, 2. Falhei na 10ª respeitando. Perfeito. E você vai perceber que o seu peso, você colocava 10 em cada lado, vai reduzir para 5. Entendi. Entendeu? Jean, eu vou fazer definição agora. Ok, definição é 1 segundo para 1 segundo. Coloca uma carga de baixa intensidade, 1 segundo para 1 segundo. Velocidade. Não e mais é quantidade de repetição dele. E mais quantidade de repetições, é isso aí. Não é aquele desespero e não preconizando, valorizando o padrão de movimento, Raciel. Às vezes a gente quer botar um monte de peso e aí faz o exercício de uma forma errada, na posição errada e na velocidade errada. Na velocidade errada. Só vai trazer machucar, malefício para a articulação e o resultado não vai acontecer. Eu atendo outras academias, de um amigo meu lá da CPH, eu tenho um cliente lá, o Dr. Danilo, meu amigão também, e lá é uma academia que não é o público voltado para o wellness, é uma academia voltada para o fitness. Então, o que tu vê lá é muita gente muito grande, assim, que leva isso daí muito sério mesmo. Eu vejo que gigante, fazendo elevação lateral com 10 quilos. Por quê? Eles são muito sábios, Raciel. Eles sabem que o tempo sob tensão é determinante para o processo inflamatório e não aquelas loucuras que as pessoas fazem. Então, o padrão de movimento, o tempo sob tensão está mais em alta do que propriamente a carga. Perfeito. A carga é só para mostrar para os outros que tu puxa, né? Eu sempre brinco só assim. Ego, né? Eu sempre brinco, eu falo, né? Tu vai treinar pro teu ego ou tu vai treinar pro teu resultado? Muito legal. São escolhas. Muito legal. São escolhas. Então, e aí o teu mestrado, né? Foi muito interessante, na época a gente já se conhecia. Sim. Né? Ele falou bastante sobre essa aderência, né? Então, aí teve uma pergunta que saiu que eu achei bem interessante. O que faz uma pessoa aderir aos treinamentos? Ou seja, passar lá dos 3 meses, ficar 6 meses treinando, ficar 1 ano treinando, criar realmente um hábito de treinar. O que faz isso? Certo. Essa pesquisa que eu fiz com 30 pessoas, que levou 2 anos praticamente, foi o seguinte. Os 2 subtemas que tiveram mais relevância foi o quê? A socialização. Ou seja, conversar com as outras pessoas ali Exatamente, na academia. Exatamente. Aquele clube que acaba existindo, aquela comunidade. Aquela casta, né, que forma lá. Aquilo ali foi determinante também, foi um subtema que teve uma relevância muito grande. E aí eu fui pesquisar para ter um referencial teórico em cima disso daí e me deparei com Pedro Abrantes, um escritor de Portugal. Ele fala que a nossa primeira socialização é na família. Porque o ser humano, gente, é um ser sociável. Sim. Quem acha que vou ficar sozinho, eu quero curtir a minha solitude, olha, toma cuidado, você está indo de contra a sua natureza. O ser humano é um ser sociável. E citando o Yuval Harari, que foi um livro que eu li, dos Sapiens, algumas coisas eu gostei, outras não, ele fala que o ser humano só conseguiu evoluir por causa da socialização, da fofoca, trazendo aqui, trazendo ali, enfim, a socialização foi um determinante que fez a diferença da pessoa ficar também. Então, hoje, no meu estúdio lá, eu sei que eu poderia estar fazendo mais ações externas, mas nesse momento eu não tenho. Seria também um benefício muito legal para reunir o pessoal. O que eu tento para aumentar essa socialização é a turminha no horário ter o mesmo perfil.
Perfeito. O mesmo perfil. Uhum. Então, eu cuido muito com isso. Então, as pessoas com o mesmo perfil, elas vão ter uma socialização maior. E com isso, é uma forma também de se tornar agradável para ela ir treinar e permanecer treinando. Mas outro fator também que foi bem decisivo foi a saúde. Uhum. Mas a saúde, gente, num contexto muito amplo, muito amplo. Uns diziam que, eu melhorei a minha saúde, eu consegui trabalhar com maior disposição. A outra falava, eu me olhei no espelho. Olha só, eu já falei isso anteriormente. Eu me olhei no espelho e me senti melhor. Entendeu, Raciel? Uhum. Eu consegui melhorar a minha percepção com o meu corpo. Então, tem vários fatores que hoje a gente pega a saúde como um base, né? Mas, assim, a questão psicológica, psicofísica, que eu falei aqui, a imagem corporal. Física, né? Imagem corporal é fundamental. E não vamos ser hipócritas. Hoje, 80%, Narras publicou isso, 80% das pessoas, elas procuram a atividade física... Pensando no físico. Pensando na imagem corporal. Uhum. O restante é necessidade, é reabilitação, enfim... Mas hoje, se você procurar pela imagem corporal, Narras fala que é um benefício legal também. Antigamente, narcisista lá da academia. Não, gente. Isso caiu por terra. Hoje, tu ser narcisista é uma coisa muito saudável. Porque você vai se olhar no espelho, vai aumentar a tua autoestima. Você vai manter o foco no seu dia a dia, treinando direitinho, no lado profissional, no lado da família. E isso é muito positivo, não é uma crítica, não. Então, foram 2 subtemas. Foi a socialização e... A percepção da melhora da saúde. A saúde. A saúde em vários quesitos, né? Não na saúde cardiovascular, não é isso? Ou ausência de enfermidades, como a OMC falava, né? Então, a ausência na autonomia. Na autonomia, teve senhores lá que falou, poxa, hoje eu consigo sair da minha cama... Sozinho? Sozinho. Sem precisar ficar alguém puxando, ajudando, entendeu? Ou com apoio. Cada um tem a sua forma de se apropriar. Então, foi por isso. Vendo isso, eu volto a falar daquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho que entregar para o meu cliente algo que realmente ele perceba que melhorou. Uhum. Por isso que hoje eu tenho clientes de 13 anos, Raciel, que eu sempre tive, não tem que ser um cara legal aqui. Eu sou chato pra caramba, o Raciel sabe. A esposa do Raciel sabe mais ainda que eu sou muito chato. Mas enquanto a pessoa não aprender a treinar, não entender que não tem que botar um pesão, ela tem que entender que fazer isso, eu não fico satisfeito. Eu fico frustrado comigo mesmo, sabe? Até aproveitando, mandar um abração pro Jorge Saliba Mansky, doutor, que foi o meu orientador, devo muito a essa pessoa também. E fizemos um puta de um trabalho, de uma pesquisa que vamos colher fruta agora com essa publicação. Que legal. Então, deixa um ensinamento bem interessante, né? Acho que 2 ensinamentos. Socialização. Então, tem alguém que treine junto contigo. Tente, né, conseguir ter, né, seja seus familiares, esposa, exatamente, seja um amigo. Exatamente. Isso vai fazer com que tu continue. Isso, exatamente. Não é o que você encontra lá. É o que você tem já na sua socialização. Perfeito. O seu filho, a sua esposa, o seu amigo, entendeu? O seu pai. Perfeito. Pô, eu tenho uma família lá, que eu quero mandar um abraço, a família Paulo. Poxa, o pai vai treinar com o filho. Legal, o seu Antônio vai treinar com o Diego. Olha que... E o seu Antônio? O seu Antônio está mais treinado que o Diogo, perdão. Está mais treinado que o Diogo. Tira onda direto, né? Não, mas isso daí o teu pai faz. Ele está com 60 anos, pô, tu tem que fazer também. Então, é isso. E aí a esposa já treina no outro horário comigo. Então, essa socialização não precisa você fazer uma amizade lá e trazer mesmo. Pode trazer as amizades, né? Legal. Amizades. E o segundo, que é o fato de você conseguir perceber a sua saúde, seria, eu acho que manter, né, exames e avaliações regularmente, para que você possa visualizar a sua progressão de saúde. Porque muito do ganho do treinamento não aparece, às vezes, fisicamente, né? Principalmente no começo. Tu não vê o músculo crescer grandemente. Mas... o seu condicionamento cardiovascular melhora, os seus níveis de hormônios melhoram, o seu GH, etc, etc. Então, acho que fazer essas avaliações e exames regularmente vai te ajudar a perceber que a sua saúde está melhorando. Consequentemente, vai fazer com que tu tenha mais aderência ao treinamento. Exatamente. E aí você vai ter mais perpetuidade naquele trabalho. Com certeza. Né? E outra coisa que eu falei no início também, né?
Se eu colocar um método fitness para essa pessoa, um método que não traz afetividade, se eu trabalhar com uma intensidade muito alta, vai frustrar. Legal, né? Vai frustrar. E assim, ó, Raciel, eu sempre falo, aumentar a massa muscular é uma coisa muito fácil, gente. É muito fácil. Agora, você melhorar a autonomia de um senhorzinho que chegou lá com pressão alta, com problema de artrose, você melhorar isso daí, aí não tem preço. Aí sim, você tem que estudar. Perfeito. Você tem que ser o diferencial. Porque esse indivíduo, ele tem uma pressão de 20 por 10. Nossa. E o que tu vai fazer com ele? Vai botar leg press nele? Vai colocar agachamento? Não, Raciel. Isso daí é o diferencial. Então, quando tu consegue proporcionar autonomia, saúde para esse indivíduo, eu vou falar por mim isso, é muito mais prazeroso do que eu aumentar o bíceps do Raciel. E isso fica para o resto da vida. Fica para o resto da vida. Que legal. É bem bacana. Show de bola, esse bate-papo tá muito bom. Felizmente chegamos ao final aí do nosso podcast. Tem, acho que, conteúdo pra gente ficar mais umas 3 horas aqui verdade, conversando. Né? Mas a gente tem que trabalhar também, a gente tem que treinar daqui a pouco, né? Provavelmente tem cliente aí pra atender. É verdade. Então, obrigado, Jean, por estar compartilhando com a gente aí. O pessoal, acho que com certeza conseguiu extrair bastante ensinamentos. Né? Então, para a gente concluir, deixa aí mais uma vez aí como é que pode te encontrar, o teu trabalho, claro. Né? Para quem não estava ali no começo. Gente, o meu estúdio é um estúdio bem orgânico, já está quase lotado, tem alguns horários só, graças a Deus, felizmente. No Instagram, @estúdio GSS Itajaí, é fácil de encontrar a gente lá, tá? Vai ser muito bem recebido. Prometo que se eu não conseguir atender a expectativa de vocês, o Raciel tem total liberdade para que a gente possa fazer um outro encontro e que eu possa conseguir esclarecer com maior clareza alguns assuntos que vocês queiram vir discutir. Muito obrigado, me sinto muito honrado, muito grato por estar aqui falando um pouquinho da minha vida, do meu case de sucesso, apontando as minhas falhas também, que é muito importante, né? Muito importante, falar um pouquinho sobre exercício físico, o que realmente funciona, a intensidade, não muita carga, e sim reduzir o descanso. Sou muito grato e até a próxima. Muito obrigado, Jean. E para você que está assistindo a gente aí, que está na live, obrigado pelo seu tempo. Ana Pegoraro aí ficou com a gente o tempo todo. Ó, minha esposa botou aqui, ó, melhor professor. Vê se ganhasse elogio da patroa lá. Ó. Deixa eu falar um pouquinho da Ana. Ana é nossa nutricionista, nossa parceira lá. Encontre ela no Instagram aí também. Ana Pegoraro, a nutricionista. Ela é triatleta, tá? Triatleta, então ela sabe muito porque ela consegue pegar a teoria e a prática e realmente fazer as duas coisas acontecerem. Por isso que eu acho uma parceria de grande valia, tá? Dê uma olhada lá no nosso Instagram que você garanto que você vai gostar. Show de bola. E para você que está assistindo a gente, muito obrigado pelo seu tempo. Só lembrando, toda quinta-feira sai um novo episódio, então ative as notificações para que você saiba sempre que sai um novo. Aquele abraço, até o próximo episódio e tchau!